Segundo Coríntios, capítulo de número 8, verso de número 9, diz assim: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. Queridos, nós temos refletido em nossa comunidade cristã, quando eu, de um modo, pelo revezamento, tenho subido neste palco, fazendo parte deste púlpito, um pouco sobre e o futuro. E claro que quando nós estamos falando sobre e o futuro, eu quero deixar bem claro para os irmãos que é isso que temos pelo menos tentado falar sobre o futuro da igreja, o futuro de nossas condutas, ou seja, o que plantamos hoje para colher amanhã. É sobre isso que nós temos tentado falar. E quando eu falo sobre o futuro, eu não sei com você, quando você aborda esse tema, quando você pensa sobre esse tema, eu não sei se você pensa sobre isso, mas independentemente disso, quando nós pensamos sobre o futuro, acredito que o futuro ele pode ser um pouco meio que estranho. Então tente imaginar você, pensar sobre você do futuro. Quando eu penso sobre o Rodrigo do futuro, na verdade eu não consigo ter uma noção desse Rodrigo. Por isso é estranho, porque eu estou tentando pensar sobre algo que não existe. Eu estou tentando pensar sobre algo que ainda não conheci. Eu estou tentando pensar sobre algo que não tenho intimidade. Então, quando o nosso cérebro, ele vai relacionar algo que não conhece, que nunca viu, que não tem conhecimento, que não tem relacionamento, que não tem intimidade, o nosso cérebro buga. Porque o nosso futuro, ele não é conhecido, então ele para de funcionar. Nós não temos noção de quem seremos. E por isso, então, o cérebro buga, ele para, ele dá um delay. Nós não sabemos como seremos. Por isso, pensar sobre o futuro soa no mínimo estranho. Pensar sobre o futuro pode provocar ansiedade. Porque quando nós estamos com os olhares fixos no futuro, deixamos de viver o presente. E quando eu deixo de viver o presente, porque estou com o olhar fixo no futuro, eu também não vivo o futuro, porque o futuro ainda não chegou. Logo, eu não estou vivendo o presente, logo anulo, e também não vivo o futuro, porque não chegou. E o que eu estou vivendo? Nada. Eu não vivo nem lá, e nem vivo aqui. E isso é fator que gera ansiedade. Pensar sobre o futuro ainda pode ser amedrontador. Porque quando eu reflito e tento comparar, ou projetar, ou prospectar, pensar o futuro baseado no presente, então eu prospecto, então eu penso, então eu vou tentar imaginar como será. E quando eu tento imaginar como será pautado, comparado no presente, isso pode ser amedrontador, isso pode ser assustador. É mais ou menos assim: você tem um filho, você tem um irmão, você tem um parente, e a comida não é saudável. Ele não sabe o que é legumes, ele não sabe o que é fruta, ele não sabe o que é verdura, ele não come feijão, ele só quer comer condimentos, enlatados, embutidos, industrializados. Então, pautado nesse presente, você vai projetar um possível futuro que ainda não existiu, e possa ser que não exista, mas quando você projeta, você vai dizer: se você continuar assim, comendo só isso, vivendo nesses vícios, trocando o dia pela noite, amanhã como você será? Como estará a sua saúde? Então pensar, prospectar, possa ser um pouco assustador, temeroso, amedrontador. Só que, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, pautado nessas principais características de pensar sobre o futuro, talvez seja por isso que Jesus, então, ele diz para a gente não ficar preocupado com ele. Então Jesus, em Mateus 6,31, diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe
que necessitais de todas estas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, pastor, por que pensar sobre o futuro? A minha ideia, o meu propósito, quando eu estou trazendo isso aos irmãos no púlpito da nossa igreja, não é para causar ansiedade, não é para causar medo, não é para causar estranheza, mas quando eu proponho refletirmos um pouco sobre o futuro, eu quero dizer aos irmãos para sairmos um pouco do comodismo. Pois quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo uma igreja extremamente ativa, como foi citado pela pastora Vera aqui no ofertório. Uma igreja dinâmica, uma igreja viva, uma igreja que não está morta, uma igreja que não está parada, uma igreja que não fica dentro de uma redoma. Não fica parado dentro das quatro paredes achando que isto é a igreja. Ela não fica preso a esse sistema que foi criado, tornando o corpo de Cristo em uma instituição. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela é viva, ela é eficaz. Por onde ela andava, ela proclamava o reino de Deus, a vida de Deus. Por onde ela passava, ela trazia paz, ela trazia esperança, ela trazia salvação. Entretanto, quando comparamos com o nosso presente, quando comparamos com o nosso contemporâneo, nós vamos entender que o nosso contemporâneo, nós vamos entender que parece que a igreja é ser isso. Vim somente aos domingos, vim somente nas quartas-feiras, vim em um ou outro evento possível que essa instituição, que este sistema, ele está promovendo. Então nós estamos numa zona de conforto, é confortável acordar no domingo e chegar atrasado no culto. É confortável. Se tua experiência religiosa em outra denominação, o culto começava às 18, mas na verdade era 18h30, e o pastor chegava atrasado, aqui não. Aqui não. Pelo menos 30 minutos antes eu estou chegando. Os diáconos já estão aí, as tias do Kits estão aí, a intercessão já está aí, o pessoal da cantina já está aí, o pessoal do estacionamento está aí. Começamos de modo preterível, no horário, mas é cômodo chegar atrasado. É cômodo amanhecer num dia de domingo como este, você tomar o seu café tranquilo e não respeitar nem o horário de começar, e quando termina você é o primeiro a sair. Não tem relacionamento, não tem intimidade, isso é comodismo, isso é zona de conforto. Quando estou falando sobre o futuro, não é para causar medo, estranheza, ansiedade, mas tirarmos da mesmice. Pois eu não sei você não enjoa de vir de domingo para a igreja? Você não enjoa de vir de quarta-feira para a igreja? Se você trata isso como um sistema religioso, isso vai virar tédio, isso vai virar rotina, e você vai dizer, ai, de novo, o culto de domingo, nossa, chegou domingo de novo, o domingo passa tão rápido, e eu vou ter que ir lá para a igreja, o que é isso? Relacionamento com religião. O que é isso? Relacionamento com o tédio. O que é isso? É relacionamento com a mesmice. Então eu fico pensando, que tipo de pastores estamos formando para o futuro? Nesse sistema chamado igreja, que tipo de líderes estamos formando para o futuro? Será que igreja é simplesmente subir num palco, sair na itinerância, pregando por aí e por lá, e gritando e falando coisas do tipo para alegrar o povo? Será que igreja é isso? É isso que eu gostaria que os irmãos então começassem a pensar. A ideia que eu quero trazer para os irmãos, além de tirarmos o conformismo da mesmice, é a seguinte: como comunidade cristã, como Lagoinha São Miguel Paulista, como cristão, qual é o legado que eu vou deixar para a minha família, para a sociedade, para São Miguel, para o Brasil? A igreja em São Miguel Paulista, Lagoinha São Miguel Paulista, é relevante? Fará falta.
os nossos vizinhos, eles sentirão falta. Se porventura nós levantarmos a tenda e sairmos daqui para outro lugar, então que tipo de liderança estamos formando? Que tipo de departamentos estamos formando? Qual é o objetivo? Por que estamos aqui? É sobre isso, sair da mesmice, sair do conformismo. É sobre isso que quero que os irmãos entendam quando eu falo sobre é o futuro. É por isso que eu chego agora em 2 Coríntios, pois a nossa trajetória foi Romanos, 1 Coríntios e hoje 2 Coríntios. E quando nós falamos sobre Corinto, no domingo passado à noite, eu falei sobre a primeira carta de Corinto, e nós vimos que a cidade era um reduto dos prazeres, era uma cidade extremamente ornamentada, era uma cidade que possuía cerca de 10.000 sacerdotisas sexuais, que faziam culto à deusa do sexo. Nós vimos que os cultos que se eram oferecidos em Corinto, eram cultos com sexo explícito, e Paulo, ele trabalha há quase 2 anos nessa igreja. Foi uma das igrejas que Paulo mais trabalhou. Foi o desafio de Paulo dentro do Novo Testamento, de todas as igrejas. Corinto foi o desafio de Paulo. E Paulo escreve as cartas, porque lá na igreja de Corinto tinha facções. Foi o que nós falamos, foi o que nós refletimos. Tinha lá o que era de Paulo, tinha o que era de Cefas, tinha o que era de Apolo, e tinha também aquele grupo ou aquela facção que se dizia o partido do Cristo. E esse partido do Cristo era o pior em relação aos outros. Pior em relação ao partido do Paulo, do Cefas e também do Apolo. Esse partido do Cristo, quando Paulo sai de Corinto, ele vai para Éfeso. E quando ele chega em Éfeso, ele percebe que esse grupo chegou lá. E quando esse grupo intitulado Partido do Cristo chega lá, eles vão colocar sobre a igreja um fundamentalismo religioso judaico. A linha dura do judaísmo. Eles diziam que a graça que Paulo havia pregado para a igreja de Corinto não era a graça verdadeira, não era a lei verdadeira de Deus, não era o cristianismo verdadeiro. Literalmente foi colocado na igreja em Corinto uma falsa doutrina, e essa igreja agora está encharcada de um falso fundamento, de um falso evangelho. Tem cara de Deus, até parece Deus, mas de Deus não possui nada. Então, quando Paulo está em Éfeso, Paulo ele escreve a primeira carta. O povo de Corinto não responde nada. É como aquelas pessoas que você está exortando, conversando, faz uma pergunta, propõe uma ideia, e você está esperando no WhatsApp uma resposta. Só que aquela pessoa te deixa no vácuo. Ela não te responde, ela te ignora. E para mostrar que nem viu a tua mensagem e usa isso como desculpa, o que ela faz? Ela tira até o tiquezinho azul do WhatsApp. Porque assim ele não vai ver que viu. Então eu posso dar uma desculpa, desculpa, eu não percebi que essa mensagem estava aqui, eu fui olhar agora que eu li. Mentira. Não é de todo uma verdade. Possa ser que aconteça, mas não é de todo uma verdade. Aí tira até o tiquezinho de azul para não mostrar que visualizou. Foi Corinto. Corinto não responde à primeira carta de Paulo. Paulo volta para Corinto. E quando chega Paulo lá, a igreja não deixa Paulo entrar na igreja. Tenta imaginar. Pastor Rodrigo chegando aqui em São Miguel Paulista e alguém diz assim: a partir de hoje, você não é mais o pastor aqui. Você não é mais bem-vindo aqui. Nós não vamos deixar você entrar mais aqui. Foi o que aconteceu com Paulo quando ele sai de Éfeso e agora ele volta para Corinto. A igreja não deixa ele entrar, ele não é bem visto, ele não é bem quisto, expulsam Paulo. Agora Paulo então escreve mais uma carta. Entre 1 Coríntios e 2 Coríntios tem uma carta que se perdeu ao longo da história. Nós não sabemos onde foi parar.
ou pelo menos ainda não foi descoberta. Então Paulo vai para Filipos, e lá em Filipos, Paulo escreve a segunda carta de Coríntios que você e eu, nós temos o conhecimento, e Paulo começa a exortar a igreja de Corinto justamente contra a falsa doutrina, contra esse fundamentalismo, contra esse falso evangelho. E aqui eu paro, irmão, e quando eu paro aqui, eu quero voltar para a nossa contemporaneidade, e pensar um pouco sobre o nosso contexto real, e falar também que quando eu olho para a nossa atualidade, eu começo a perceber doutrinas que são pregadas em nosso meio, determinadas ideologias dentro da igreja, que me soam também estranho, confuso, que deixa o povo desnorteado. E agora eu ouço quem? Eu sigo quem? Quem é que está com a verdade? Foi o que aconteceu com Corinto. Perceba, em nossa comunidade cristã, de modo geral, falando especificamente de Brasil, eu começo a analisar que há um fenômeno, uma busca pelo que Deus, Ele pode dar, e não por Deus. Não se busca mais Deus, se busca a mão de Deus, e uma mão aberta, uma mão abençoadora. Se busca uns ouvidos que não estão fechados, gravados. Quer o ouvido de Deus aberto, quer a mão de Deus próspera para abençoar. Perceba, a busca dentro das igrejas não é mais por salvação, não é mais por remissão de pecados. Você não vê as pessoas às vezes sentindo a dor da culpa, da condenação, o peso de uma vida, desculpa a minha expressão, desgraçada. E quando eu falo desgraçada, é sem a graça, pois desgraçado é aquele que não tem a graça. Por que as pessoas entram na igreja? Eu vou lá ouvir uma palavra. Para quê? Que palavra tu quer? A que endireita o teu caminho, a que te ensina a pescar? Ou aquela que promove uma mágica e cria para você uma saída, uma porta onde não tem porta, uma chave brilhosa no teu chaveiro? Eu vou lá ouvir uma palavra para quê? Para se aliviar da culpa, do perdão, para achar a salvação, para ser um bom marido, para ser um bom filho, para ser um bom cidadão, para ser um bom esposo, uma boa esposa? Ou você vai lá para abrir a porta do emprego? Para quê que você vai lá para a igreja? Você busca Deus. Há uma inversão de valores. E quando eu falo de inversão de valores, está sendo pregado de forma nítida, bem expositiva, bem clara, bem patente. A pessoa que tem Deus é quem tem dinheiro. Uma pessoa lavada, remida, perdoada, salva, regenerada, não representa mais Deus. O que representa que tem Deus é a pessoa próspera. Tem um, tem dois, tem três negócios. Está trocando de carro todos os dias. Quer dizer, todos os anos. Almoça nos melhores lugares. Essa pessoa que tem dinheiro, essa pessoa que tem a conta no azul, essa pessoa que está endinheirada, enriquecida, próspera, segundo o olhar do capitalismo, essa tem Deus. Essa está cheia de Deus. Mas aquele que entrou cheio de pecado, cheio de culpa, cheio de dor, cheio de mazelas, que encontrou os pés do Cristo ensanguentado na cruz, e agora tem um perdão, e agora tem a salvação, esse não representa mais Deus. Inversão de valores dentro da nossa igreja. O que eu vejo como doutrina dentro das nossas igrejas, eu estou percebendo que é uma manipulação da situação. Como se tivéssemos o poder e o direito de manipular o reino espiritual. Vem para cá, porque eu vou fazer uma oração extremamente forte,
pois aqui a oração ela é forte. Inclusive eu já até acendi uma roda de fogo, fogo santo, e eu estou orando dentro do fogo santo, e eu vou fazer uma oração forte, e Deus irá fazer o que eu profetizar na tua vida. Como se eu tivesse o direito e o poder de manipular o reino espiritual. Como se Deus ele fosse o meu escravo, o meu servo, aquele que obedece o que eu profetizar, o que eu mandar, como eu disser. Isso é o que chamamos de pecado original. Um ego querendo ser Deus e tirando Deus de cena. É o que está acontecendo dentro de nossas igrejas. O que eu vejo em nossas igrejas? Um mercado gospel. Se você precisa de uma porta de emprego, eu vou orar por você. Eu sou o profeta de Deus aqui na terra. Eu vou orar por você. Mas para que eu possa orar por você e citar o teu nome, para que Deus saiba que tu é tu e não sou eu, então você transfere agora nessa chave Pix que está aparecendo no telão. Transfere tanto, e então eu abrirei para você uma porta de emprego agora. Se você quer a porta de emprego e você também quer a casa, então por mais tanto neste combo bronze, você vai encontrar a casa e também a porta de emprego. Mas nós temos o combo ouro, então eu vou acrescentar ainda um carro novo, prosperidade abundante na sua conta, uma conta azul, e neste combo apenas 17 parcelas de R$5.000, você terá a sua vida próspera. Mercado gospel. E quando eu olho para isto, o que me falta, eu não quero ser aqui um profeta, o que me falta, e nem quero dar a ideia, é logo nós começarmos a andar nas ruas de nossas cidades e encontrar a chamada Beth's Church. E aí tu conversa com esse camarada no teu serviço, que é da Beth's Church. E aí você vai conversar com ele, e aí você diz assim: e aí, como é que é na tua igreja? Ah, não, lá, mano, é da hora. Lá o dinheiro tá rendendo. Lá tá que nem bolsa de... É assim, é. E o pastor lá? Não, irmão, lá não tem pastor não. Não tem pastor não? Como é que vocês chamam lá? O líder religioso? Lá é o apostador sênior. Infelizmente, em nossa igreja, em nossas igrejas, nós temos visto uma deturpação da palavra de Deus. Pegam versículos para satisfazer o próprio ego, a própria vontade, o próprio desejo. Você quer ver um versículo que faz com que você e eu, iludidos, oramos em cima desse versículo e não acontece e nos frustramos? Tudo que você pedir em meu nome, eu o farei. Do que Jesus está falando? Jesus está falando do reino de Deus. Rodrigo, Lagoinha São Miguel Paulista é parte do reino. Se você precisa de um carro, vou te dar um carro. E nós temos uma Kombi que ainda está na parte da pintura. Em dezembro ela será inaugurada aqui. Estamos repaginando e reconstruindo ela por completo. Tudo vai ficar zerada. Porque é reino de Deus. Tudo que você pedir em meu nome, concernente ao meu reino, não o teu desejo, eu o farei. E nós então oramos desta forma, em cima desse versículo, sem entender o contexto, e trazemos isso para o nosso ego, e trazemos isso para o nosso desejo. Aí Deus fala assim, ó, eu não tenho culpa de você estar lendo o texto errado.
Irmão, presta uma atenção nisso que eu vou te dizer. A única coisa que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. O inferno não destrói o povo de Deus. As portas do inferno não destroem o povo de Deus. Seres angelicais não destroem o povo de Deus. Demônio não destrói. Política não destrói. Perseguição não destrói. Mas a falta de conhecimento destrói. É o que Deus fala pela boca do profeta Oséias: o meu povo, ele perece, está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, porque lhe falta o entendimento. É mais ou menos assim, irmãos, pensa assim comigo. Eu tenho um sítio, eu contrato você para trabalhar lá, e aí eu falo, eu quero que você reforme, eu passo uma lista do que você tem que fazer, e eu falo, tem um depósito em tal lugar, eu já abri uma conta, você pode comprar tudo que você precisar para arrumar o sítio. E quando eu volto depois de um ano lá no sítio, eu vejo que para o sítio nada foi feito. Mas a sua casa de caseiro, você colocou tudo do bom e do melhor. Eu disse que você poderia comprar qualquer coisa para o sítio, não para você. É isso que Jesus está ensinando. É sobre o reino de Deus. Por isso, Paulo vem acerca desses que com astúcia deturpa a palavra de Deus. Paulo vem em 2 Coríntios 4:1 e diz: por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia. Presta atenção nessa frase. Não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos reencomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Vamos supor que Paulo fosse escolhido para poder ser pastor nessa comunidade cristã. Então vamos fazer uma entrevista como igreja a esse cara chamado Paulo. Então quem é você, como você se apresenta? E Paulo diz assim, eu sou um cara que a misericórdia de Deus alcançou para poder pregar o evangelho. De mim eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não consigo nada. Tudo o que eu falo não vem de mim, vem dele. O ministério é dele, que ele compartilhou comigo. Só que tem uma coisa, o que eu vou pregar às vezes não vai agradar, por isso que vai ter cadeira vazia, é por isso que o culto não vai estar lotado. O que eu vou pregar não vai agradar, porque eu não estou falsificando a palavra de Deus. Então eu faço uma pergunta: haverá futuro para uma igreja que é tão facilmente ludibriada, que apela para as emoções, faz tu chorar um pouquinho aqui, tu chorar um pouquinho ali, e aí você fala, hoje eu senti a presença de Deus. Você precisa de chorar para sentir a presença de Deus? Você precisa de estar com os pelos arrepiados para sentir a presença de Deus? E se Deus não quiser que a presença seja perceptível? Então, se você não sente nada, significa que você, Deus, não está? Que tipo de fé nós estamos alicerçando em Deus? Uma fé caracterizada e pautada no sentir, ou aquela que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê? Não é por vista, não é pelos sentidos, mas ela é firme naquilo que você acredita. Isso é fé. Então eu fico pensando em Paulo, visitando o Brasil. O que será que Paulo escreveria para Lagoinha São Miguel Paulista? O que será que Paulo escreveria para as igrejas no Brasil? Recentemente, não sei se foi um dos irmãos da igreja, porque alguns irmãos compartilham comigo alguns reels, eu acho que foi o pastor Renato, não me recordo, mas ele mandou um de um cara que está em cima do palco de uma igreja, e ele está colocando a mão sobre um, que eu acho que era diácono, e ele ora assim, ó, eu estou desordenando você para ordenar a outra coisa.
E eu não consigo entender. Como é que eu tiro a unção da vida de um cara? O que é isso? Shang Tsung do Mortal Kombat, a sua alma me pertence, é isso? E tira a unção do cara para colocar outra unção, como se a unção em mim estivesse. Então se diz, o Brasil é o país mais evangélico, está crescendo esse fenômeno, mas como é que está crescendo então? Como é que eu sei que eu sou enganado? Como? Que eu sei que eu estou sendo ludibriado? E Jesus nos ensina em Mateus 7,16, diz assim: por seus frutos os conhecereis. De quem Jesus está falando? Dos falsos pregadores, dos falsos profetas. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Que fruto? Fruto onde? Como é que eu sei que eu estou sendo enganado? Fruto em mim. Se eu estou seguindo um guia espiritual, um pastor, alguém, qual é o fruto que ele está gerando em mim? Então vamos lá, como é que eu sei os frutos? Primeiro, dependência emocional. Você passa a depender desse guia espiritual. Exemplo: pastor, a luta lá em casa está tão grande, está tão tremenda, que eu estou pensando seriamente em ir agora começar ali então algumas sessões de terapia. Eu só não sei, pastor, se eu vou direto para a psiquiatria, ou se eu vou para a psicanálise, ou se eu vou para o psicólogo. O senhor pode dar uma orientação para mim, porque eu não estou aguentando mais. Aí então, como guia espiritual, eu viro para esse camarada e digo assim: é o seguinte, como você está consultando a mim, então eu vou orar e ver se é o tempo de você então ir para a terapia. Dependendo da resposta que Deus me der, eu te darei, e tu vai ou tu não vai. Irmãos, tenta imaginar eu numa quarta-feira aqui. Irmãos, é o seguinte: se você quiser tirar um período de férias e quiser viajar com a tua família, por favor, você tem que pedir permissão para mim, para que a cobertura espiritual esteja sobre você, para você estar guardado. Aí tu, mulher, vem com o cabelo hoje vinho. E eu chego em tu e falo: irmã, por que a irmã não conversou comigo para ver se era de Deus? A irmã pintar o cabelo? Pastor, eu sou líder do Kids e eu fiquei grávida. Quem mandou? Orou? Eu não orei. Agora a irmã vai ter que trabalhar desse jeito. Dependência emocional. A criança espirrou, liga para o pastor. Você quer um pastor ou você quer uma babá? Outro fruto dos falsos profetas: abuso relacional. Exploram a mente, exploram o emocional, exploram o financeiro. Você sai daqui zerado. Você nem tem dinheiro para ir na feira comprar um pastel. De tanto que se pede. Agora é a oferta da água, agora é a oferta da luz, agora é a oferta da internet. Agora é a oferta que nós pagamos aqui, a irmã que veio pregar ontem. Vamos ter que repor, tem que repor. Um monte de bexiga que compramos aí, temos que arcar. E vai sugando. Se não tem mais nada na carteira, passa o cartão. Aceitamos VR, VA, não tem problema. Suga. Dependência, abuso relacional. E o último, geram culpa e medo. Você não deu dízimo esse mês? Cuidado, hein? Se eu só olhar para o céu, Deus já manda o devorador, o cortador sobre a tua vida. Cuidado. Porque senão você vai perder tudo dentro da sua casa, não vai ter paz. Você vai ter conflito. Vai começar a gerar medo. Vai começar a gerar
culpa. Não veio para a igreja, irmã? Aí nesse dia que tu vem, a criança está se recuperando da Covid. Por isso que seu filho está com Covid. É Deus pesando a mão. É Deus realmente aí, porque tu não veio. Tu falou que vinha, não vinha. Então Deus está pesando a mão. Medo e culpa, e tu vem. Tu vem arrastado. Tu vem sem vontade. E esse é o culto que Deus quer? Esse é o culto que Deus se agrada? É esse tipo de coisa que Deus quer para nós? Então, para não sermos enganados, Paulo nos ensina em 2 Coríntios 3 recursos. O primeiro recurso, a palavra de Deus. Não se aparte da palavra, irmão. Quando te mandar alguma coisa que soar bonito, que encantar os teus olhos de alguém, vai para a palavra e vê se aquilo tem alguma coisa a ver com a palavra, vê se aquilo está certo. Vai conferir na palavra, é na palavra que há direção, é na palavra que há correção, é na palavra que há alimento, é na palavra que há fé, é na palavra que há esperança, é na palavra que há regeneração, é na palavra que tem conduta, é a palavra que ilumina o teu caminho, é a palavra que sustenta a tua vida, é a palavra que vai guiar os teus passos, para que você não tropece em alguma pedra. É a palavra, não é pastor, desculpa. Não sou eu. É a palavra de Deus. Mas haverá futuro para uma geração que não lê a palavra. Haverá futuro para uma geração que terceiriza o conhecimento, deixa o outro vomitar, deixa o outro falar, deixa o outro ensinar, deixa o outro corrigir. Eu vou lá para ouvir porque a minha semana foi terrível. Mas o motivo para você então passar as primeiras horas do seu dia lendo a palavra. Segundo recurso, entenda que você já é próspero. Paulo escreve em 2 Coríntios 4:7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Perceba, o vitorioso não é o que ganha todas, o vitorioso é o que passa tudo com o auxílio do Espírito Santo, porque a maior riqueza não é ter dinheiro, é ter o Espírito Santo. Com dinheiro você pode estar perdido, sem dinheiro você pode estar perdido. Mas com o Espírito Santo, você não vai titubear. Pode ter ou não ter, você vai continuar a sua peregrinação. Se existe uma instituição que é rica e próspera, é a igreja. Que nunca deixa faltar, porque ela tem o Espírito Santo de Deus. Terceiro recurso, a esperança. 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas às coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são efêmeras, ínfimas, temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Coloque os teus olhos nisso, é o que Paulo recomenda à igreja de Filipe. Qual o maior problema de você e eu sermos enganados? Deixarmos a graça. E quando deixamos a graça de Deus, porque é isso que o engano faz, ele coloca outra coisa e substituindo a graça, outra coisa no lugar da graça. E quando nós deixamos a graça, nós ficamos sem direção. Nós ficamos perdidos. A igreja perde o sentido de ser. A igreja perde o sentido da existência. A igreja não sabe para que veio, não sabe para que está aqui, não sabe para onde vai. Perde a direção, perde o rumo. Então Paulo, ele nos ensina o que é que nós somos como igreja, para que você tenha certeza do que você é, para você não cair da graça. O que é que a graça faz de você e de mim? 2 Coríntios 3:6, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, não da lei, mas do Espírito, porque a letra mata,
mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, ou seja, da lei, gravada em letras de pedra, veio em glória, ou seja, se aquele ministério era glorioso, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será maior a glória, o ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação, ou seja, da lei, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. E no capítulo 5, 17, Paulo continua: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Na graça você é quem? Você é nova criatura. Na graça você é quem? É aquele que não depende de lei para se chegar a Deus. A lei é um relacionamento de condenação, porque toda vez que você não cumprir ela, você vai se culpar. Você vai se martirizar. Você vai se afundar. Nós não estamos na lei, estamos na graça, que nos torna novas criaturas. E para finalizar, Paulo diz em 2 Coríntios 5, 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. É isso que a graça faz. Você está aqui como representante de Deus na terra. É isso que a graça faz com nova criatura. Homem nenhum, ele consegue ser mudado pela lei. Lei não muda ninguém. A lei, a condenação não muda ninguém, mas a graça de Deus te aperfeiçoa em nova criatura a cada momento. Então a minha oração é que não abandonemos a graça. Pois será que haverá futuro para uma geração e uma igreja que troca a graça por qualquer coisa? Por qualquer rito, qualquer palavra bonita, qualquer sermão, qualquer sacrifício? Haverá futuro para uma igreja que abandona a graça? Se apegue à graça, se apegue à palavra. Entenda que você é nova criatura e que vive pela graça. Não é você, é Jesus na sua vida. Ele te fortalece, Ele te faz chegar lá. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o autor e Ele é o consumador da sua fé. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o que te sustenta. Não abandone a graça e não permita-se ser ludibriado por nada neste mundo. Que Deus os abençoe.